Tudo bom, pessoal? Boa noite para vocês. Prazer estar aqui de novo. E vamos continuar o nosso assunto, né? O que a gente começou a semana passada, falando a concepção correta da Bíblia, examinando o objeto da hermenêutica sagrada, né? No nosso caso aqui, que é a Bíblia, né? Não tem outra, outro objeto de estudo, é a própria palavra de Deus, né? A semana passada, a gente viu um dos princípios, né, que regem essa hermenêutica sagrada, que é a consideração da inspiração da palavra de Deus, né? Falamos bastante sobre isso, foi uma aula só sobre isso. Hoje a gente vai ver alguns outros princípios que norteiam essa hermenêutica. Na verdade, vamos ver mais quatro, tá? Mas eles são mais curtos, mais objetivos, então eu acredito que eu vou dar conta de falar tudo isso até às 9 horas, tá? Vocês fiquem orando aí, tá bom? A bibliografia, essa semana, foi um pouquinho mais curta, porque os capítulos também são mais compridinhos um pouco, né? Então, a gente continua com base no livro do Berkoff, tá? Capítulo 4. Hoje nós vamos terminar o capítulo 4. Começamos na semana passada, hoje vamos acabar. O capítulo 3 do Kaiser é muito interessante sobre esses assuntos que a gente vai discursar hoje, principalmente quando vai falar sobre linguagem da Bíblia, uns aspectos assim bem detalhados, tá? Que eu nem vou falar com tantos detalhes aqui na aula, mas o Kaiser tem um texto muito bacana, capítulo 3, pode ler, tá? Leia com um bom chazinho do lado, que você vai gostar. E o Michael Bird, quem tiver, né? Ele está na biblioteca já, se alguém quiser tirar, só que só tem um exemplar, então aí a gente não vai poder deixar ficar muito além do tempo, tá? Mas aí essa semana a gente deu uma olhada nos capítulos 5 e 7, que também falam desse assunto. Bom, então vamos lá. Além da inspiração da Bíblia, um princípio que a gente tem que sempre ter em mente é a unidade e a diversidade entre os livros da Bíblia. Quando a gente fala Bíblia, na nossa mente vem um livro, a Bíblia, né? Que a gente carrega. Hoje a gente tem também no celular, tem no computador, tem um monte de formas que você pode acessar, né? A Rosinda comprou essa magnífica da Thomas Nelson, aí vai chegar a minha vez também. Mas, na verdade, a Bíblia, embora seja um único livro, ela é composta de 66 livros. São 66 livros divididos em duas partes, né, Antigo e Novo Testamento, que formam um todo, né? Então, isso é importante a gente ter em mente sempre, tá? Então, falando da unidade, a Bíblia forma uma unidade orgânica e não mecânica com seus livros. Como assim? Os livros não são empilhados, acrescentados, mas eles dependem um do outro. O que é uma unidade orgânica? A unidade orgânica é produto de um crescimento progressivo, em que todas as partes se relacionam e se interdependem, né? É um organismo que é desenvolvido com uma organização em que suas partes funcionam de forma integrada. E essa é a relação entre os livros da Bíblia. Gênesis tem a ver com Esdras, que vai ter a ver com Filipenses, né? Existe unidade entre eles. Não foram simplesmente livros que foram sendo acrescentados assim, ao bel prazer, um rabino gostava desse, um rabino gostava do outro. Depois, quando chegou no Novo Testamento, quando foi formado o cânon, né? Ah, não, esse daqui, esse pai da igreja gostava disso. Não. A Bíblia, os livros, todos eles dependem um dos outros, eles têm uma interação e formam um todo maior, que é a palavra de Deus. Gente, como na semana passada, vocês têm a liberdade de falar, tá? Qualquer coisa, aí abre seu microfone e fala, porque aqui eu não vejo todo mundo, então eu não vou ver se você levantou sua mão. Mas começa a falar aí que a gente para e escuta, tá bom?
Então, vamos lá. Então, quanto à unidade, a Bíblia é uma unidade orgânica, ou seja, há uma interdependência entre suas partes, tá? As coisas não são soltas, não tem nenhum livro igual a mãozinha da família Adams que anda sozinha por aí, tá? Todos eles são interligados, formando um único corpo, que é a palavra de Deus, tá bom? O segundo aspecto que a gente tem que levar em consideração é que essa unidade ela é dada porque a Bíblia toda é produto do Espírito Santo. A gente já falou bastante isso na semana passada, né? Quem lembra qual verso que a gente usou, que eu falei é básico para provar a inspiração da Bíblia? É Timóteo 3, Ninguém? 23. Assim diz o Senhor. Segunda Pedro. Segunda Timóteo. Pedro. O que diz Segunda segunda Pedro. Pedro? Eu, Zoé. 1:21. Isso aí, Zoé, muito bem, viu? Eu Mas, achava que Claudecir, quando é é isso ruim. mesmo. Assim diz o Senhor, era o selo no Antigo Testamento de que eles podiam ouvir aquilo com confiança que vinha de Deus, era o Espírito Santo falando ali, né? Mas o que diz 2 Pedro 1:21? Porque nunca, jamais, qualquer profecia foi dada por vontade humana. Entretanto, homens santos falaram da parte de Deus, movidos pelo Espírito Santo. Então, é o Espírito Santo que moveu os homens desde ali Moisés escrevendo Gênesis, até João escrevendo Apocalipse. É o mesmo Espírito. Então, na verdade, é o mesmo autor. Deus usou escritores diferentes ao longo do tempo, né? Mais ou menos uns 40, né? Ao longo de 1.600 anos. Foram escritores, mas o grande autor da palavra de Deus é o Espírito Santo. Foi ele que moveu os corações. Isso a gente já falou bastante semana passada. Não vou me demorar tanto nessa questão, tá? Então, unidade orgânica, porque se interdependem, o produto do Espírito Santo. Todos os livros têm centro em Cristo. Todos os livros da palavra de Deus têm centro em Cristo. Houve uma época, eu até achei na internet vários textos assim, eles têm algumas diferenças entre eles, que mostravam quem é Cristo em cada livro da Bíblia. São leituras interessantes. Eu ouvi isso pela primeira vez numa cantata, na cantata Deus Conosco. E uma das narrações da cantata Deus Conosco é um texto falando quem é Cristo em cada livro da Bíblia. É lindíssimo, eu fiquei tão emocionada, eu me lembro que naquele dia, quando eu escutei, eu chorei, porque aquilo se revelou para mim de uma maneira tão clara. Meu Deus, Jesus está em todos os livros da Bíblia. Todos os livros mostram a obra redentora do Senhor, né? Todos eles têm um apelo, têm um tipo, né? Tem uma representação, tem um símbolo, alguma coisa que vai remeter à obra salvadora de Jesus. Todos os livros da Bíblia. Desde Salmos, que é o mais comprido, até Judas, que acho que é o mais curto, ou 3 João, agora eu já não sei, mas acho que é 3 João. Todos eles, né? Todos, sejam históricos, seja poesia, seja profecia, seja evangelho, seja carta, não importa. Todos os livros, todos os gêneros literários que aparecem na Bíblia, todos eles têm uma maneira de apontar para o Senhor Jesus e principalmente para a sua obra salvadora. Esse é o grande recado de Deus para a humanidade. Jesus veio para nos salvar. E está tudo estabelecido, esclarecido ali de uma maneira muito direta e objetiva, embora algumas coisas a gente veja como símbolos, né? Tá? Outro aspecto dessa unidade é o caráter progressivo da revelação de Deus. Então, o que isso quer dizer? Quando você lê Gênesis, Adão e Eva ainda não estavam preparados para receber toda a revelação que João recebeu para escrever Apocalipse. Muitas coisas tinham que acontecer, o Senhor tinha que se revelar de muitas maneiras ao povo. Então, o que aconteceu? A gente até vê isso numa cronologia da Bíblia, né? Deus se revelou ali a Adão e Eva, depois ele se revelou a algumas pessoas, então a gente tem a história de Noé, depois ele chama Abraão,
aí ele vai se revelando de uma maneira mais clara e mais direta para um povo, esse povo deveria levar a mensagem do Senhor, e depois ele se revela através do próprio Jesus, que vem para esse povo, né? Veio para o que era seu, e começa a se revelar para quem não era judeu também, começa a abrir mais essa revelação, alcançando mais pessoas, e aí a gente tem os apóstolos, e a gente tem Paulo, levando o evangelho para todo o mundo ocidental conhecido daquela época, e aí vai chegar para nós, tá? Então, a revelação de Deus, ela não veio inteira de uma vez. A gente vai enxergar a revelação menos declarada, talvez, menos explícita, talvez, no Antigo Testamento, e isso vai aumentando e vai crescendo, e Deus vai se revelando cada vez mais. É uma revelação progressiva, até que a gente vai chegar no céu, e aí, então, nossa mente vai ser capaz de entender, de absorver na plenitude os conceitos de Deus, os princípios de Deus, né? Porque, por enquanto, a gente ainda não tem essa condição. E foi assim com a humanidade, Deus foi se revelando, né? No começo, tinha que ter revelações com profecias, com sonhos, com visões, né? Porque não profecia, mas visões. Então, havia muita visão, não tinha a palavra de Deus escrita. Mas aí depois foi sendo compilada, foi sendo registrada, então as coisas podiam ser lembradas de uma maneira mais fácil, não era só transmissão oral, então já havia um registro escrito, e tudo isso foi aumentando a revelação do Senhor, a maneira como ele se colocava, o que ele permitia que as pessoas entendessem e recebessem, foi sendo construído, tá? Até que a gente tem hoje. Hoje, como o Júlio falou, a gente tem muito mais da revelação do Senhor do que Davi teve, embora ele tenha escrito aqueles salmos belíssimos. A gente tem muito mais da revelação do Senhor do que Mateus teve, embora tenha escrito o Evangelho do Reino. Então, a gente deve louvar o Senhor, porque a gente vive nessa época, né? Eu sempre penso isso, a gente vive numa época muito cheia de problemas, é verdade, mas muito abençoada quanto ao nosso relacionamento com Deus, porque a gente tem muito mais ferramentas, e a gente só não se relaciona mais com Deus porque a gente não quer. Porque a gente não quer gastar o tempo para estar na presença do Senhor, a gente não quer se dedicar a essa busca, porque a revelação do Senhor hoje é muito maior do que já foi para os nossos antepassados, para aquela nuvem de testemunhas que a gente lê lá em Hebreus, né? A gente já faz parte dela, mas a gente tem muito mais ferramentas. Deixa eu continuar, senão eu não vou terminar 9 horas nunca, né? É um versículo que fala um pouco dessa revelação, é Hebreus, eu falei de Hebreus agora, né? Hebreus 1, desculpa, que é aquele versículo que fala assim: havendo Deus outrora falado, muitas vezes e de muitas maneiras, aos nossos pais, pelos profetas, nestes últimos dias nos falou pelo Filho. E é assim mesmo, né? Então começou ali com Deus falando diretamente, depois usando profetas, até que ele chegou em Jesus, que falou diretamente com o povo. Tudo bem? Sem problemas? Uma outra unidade que é bem patente quando a gente lê a Bíblia são as citações do Antigo Testamento feitas no Novo. Então, era a Bíblia que os apóstolos conheciam, era o Antigo Testamento, e as citações são inúmeras, a gente viu a semana passada várias delas, né? E essas citações também garantem essa unidade, né? Embora muitas vezes essas citações no Novo Testamento elas já estejam aplicadas num outro contexto, no contexto ali do Novo Testamento, mas elas são feitas garantindo a ligação entre as partes, tá? Embora a gente tenha bastante unidade, né, em tudo isso, a gente também vai ter diversidade. A diversidade entre os livros da Palavra de Deus já aparece logo na divisão em 2 testamentos, né? A gente tem o Antigo Testamento, muito específico,
que vai falar de todas as coisas antes da vinda de Jesus, e a gente tem um Novo Testamento também bastante específico, que vai nos apresentar os fatos na vinda de Jesus e no que vai acontecer depois, né? Nos primeiros anos da igreja cristã, orientações para os primeiros cristãos, e também a revelação do que vai acontecer no dia do juízo, no final dos tempos, tá? O Antigo Testamento, ele aponta para a vinda de Cristo. Então, a gente tem muitos símbolos no Antigo Testamento que vão falar da vinda de Cristo. Gente, veja, estude o tabernáculo. Estude cada um daqueles aspectos do tabernáculo. Tudo no tabernáculo aponta para Jesus. Tudo tem uma figura, uma simbologia que aponta para Jesus. Então, essa é a função maior do Antigo Testamento. Apontar para o Messias que viria. Mostrar para aquelas pessoas que viria um Salvador, que estava já profetizado desde o Éden, desde Gênesis 3,15. Já estava prometido, já estava colocado lá. E tudo no Antigo Testamento vai apontando para esse Messias. O Novo Testamento, ele começa com a vinda desse Messias, o nascimento desse Messias. E aí, então, a vida, a obra, depois a morte, a ressurreição, a ascensão, aí a igreja, até o final dos tempos, tá? Outra diferença entre os testamentos, que eu assim, acho muito interessante, é a presença do Espírito Santo. No Antigo Testamento, o Espírito Santo era uma influência externa, e ele estava sobre as pessoas por um tempo para um objetivo específico. Aquelas pessoas que foram escolhidas por Deus para serem escritoras da Bíblia tiveram a presença do Espírito Santo na sua vida, mas era uma influência externa. A partir do Novo Testamento, a partir de Atos, do Pentecostes, o Espírito Santo é uma influência interna. Nós somos o templo do Espírito Santo. Então, os escritores do Novo Testamento, eles já tiveram essa inspiração interna, de dentro para fora, tá? Tudo bem? O Antigo Testamento tem escritores menos conhecidos, né? Quem foi Oséias? A gente tem que estudar, né? Mas quando a gente pergunta quem foi Paulo, a gente sabe, né? É fácil de responder. Quem foi Esdras? A gente sabe algumas coisas do Esdras, mas não tanto quanto a gente sabe de Mateus, né? Os escritores usados no Antigo Testamento, os filhos dos coraitas, que escreveram Salmos, né? Os filhos de Coré, a gente não sabe, né? São anônimos ali, mas a gente sabe muito bem quem escreveu 1 Pedro. Então, é outra diferença, outra distinção entre os testamentos, tá? Outra diversidade é a distinção entre os vários escritores da Bíblia. Como assim? A gente teve profeta, a gente teve rei, a gente teve pastor, a gente depois teve um coletor de impostos, a gente teve um grego que só ouviu falar de Jesus e resolveu registrar tudo que ele tinha escutado, a gente tem um fariseu, a gente tem pescador, a gente tem vários tipos de escritores. Não foram só sacerdotes. Não, teve também, mas não foram só eles que Deus usou para escrever. Então, isso é uma das diversidades entre os livros que formam esse conjunto orgânico que a gente chama de Bíblia, né? Homens de diferentes funções, usou pessoas com diferentes experiências, com diferentes níveis de conhecimento, de lugares que moravam em lugares diferentes, né? Eram judeus, na sua maioria, mas vinham com bagagens diferentes de cultura, de história, tá? Não viveram no mesmo ambiente histórico, alguns viveram numa terra mais tranquila, outros viveram sempre sob ataques, né? Sobre o perigo de serem invadidos, outros viveram já sendo dominados por um império que não tinha nada a ver
com o judaísmo, né, o Império Romano. Então, várias pessoas de diferentes origens, mas todas elas com a inspiração de um único autor, que era o Espírito Santo. Tá bom? Outra distinção são as formas fundamentais da revelação de Deus. A gente vai estudar isso melhor no próximo semestre, quando a gente falar dos gêneros literários existentes na Bíblia. Mas a gente tem falado bastante disso já. A gente tem textos históricos de narrativa, tem relatórios, você pega números, tem muitos relatórios lá, né, de contagem, essas coisas. A gente tem poesia, a gente tem textos proféticos, a gente tem um texto apocalíptico, profético de apocalíptico, profético, apocalíptico mesmo. A gente tem epístolas, a gente tem evangelhos, que é um outro tipo de escrita, uma narrativa bem diferente das narrativas históricas do Antigo Testamento, né? Você pega os evangelhos, é uma narrativa, mas é bem diferente dos livros históricos do Antigo Testamento. Então, isso é uma distinção. São vários gêneros ali que Deus utilizou para, em todos eles, revelar sua mensagem maravilhosa de salvação através de Jesus, tá? Terminamos unidade e diversidade. Agora vamos falar de um terceiro aspecto importante da gente levar em consideração, que é a unidade de sentido das Escrituras. Embora Deus tenha usado tantas coisas diferentes, homens diferentes, épocas diferentes, tudo isso que a gente já falou da diversidade aí, o sentido das Escrituras é um só, que é o que a gente está falando também desde o início da aula de hoje. A mensagem salvadora de Deus através de Jesus. Essa é a mensagem única de todos os livros da Bíblia. É qualquer que seja o gênero, qualquer que seja a época, qualquer que seja o escritor, a mensagem é sempre a mesma, né? Então, às vezes a gente acha que os significados mudam, porque a hermenêutica mesmo, né? Às vezes ela leva para isso, porque às vezes a gente acha que tem muito simbolismo e aí se perde na interpretação desses símbolos, mas a unidade, a mensagem é uma só. A mensagem é clara e única. Deus amou o homem e por isso mandou o Senhor Jesus para salvar, né? Através da sua morte e ressurreição na cruz. Então, por que que a gente sabe disso? Primeiro, pela veracidade de Deus. O Deus que inspirou, através do Espírito Santo, os escritores do Antigo Testamento é o mesmo Deus que inspirou os escritores do Novo Testamento. E se houvesse ainda alguma possibilidade de haver nos nossos dias um novo escritor da palavra de Deus, Deus seria o mesmo que estaria inspirando. Então, por isso, o seu testemunho é um só, né? O que que diz ali? Números 23, 19, que é um texto bem conhecido, né? Deus não é homem para que minta, nem filho de homem para que se arrependa. Porventura, tendo ele prometido, não o fará? Ou tendo falado, não o cumprirá? Está lá em Números. Esse mesmo Deus que não é homem para mentir, é o mesmo Deus que o escritor de Hebreus vai dizer lá, em Hebreus 13, 8. Jesus Cristo ontem e hoje é o mesmo e o será para sempre. Então, não há mudança. A veracidade de Deus, a verdade apresentada pelo Senhor, é sempre a mesma, porque o Senhor é sempre o mesmo. Deus é sempre o mesmo. E aquilo que ele falou no passado permanece valendo para hoje. Não há ressignificação da Bíblia. Não há espaço para isso, porque Deus não tem um ressignificado. Deus é um só e ele permanece o mesmo, e a sua mensagem permanece a mesma. Então, isso garante a unidade do sentido da palavra de Deus. É a palavra de Deus, então ela não é de um jeito ontem, vai ser de outro jeito hoje. Ele não vai se desdizer, ele não vai se contradizer. Aquilo que era princípio ontem, ainda é princípio hoje, tá?
Outra unidade no sentido da palavra de Deus é o propósito da revelação. A revelação de Deus para nós tem um único propósito: apresentar o Senhor Deus para a gente, que a gente entenda, que a gente conheça esse Deus maravilhoso a quem a gente deve orar, né? Por quem a gente foi criado para a sua própria glória. Então, o propósito dessa revelação é o mesmo sempre, Deus se revelando ao homem, mostrando seus atributos, mostrando seu amor, mostrando sua justiça, mostrando sua misericórdia, mostrando o seu cuidado, mas mostrando também a sua disciplina, mostrando as suas ações miraculosas, como ele socorre aquele que está em provação, mas como ele nos corrige como um pai que nos ama. Então, o propósito da revelação de Deus também permanece o mesmo, dá uma unidade de sentido à palavra do Senhor, né? Lá Paulo escreve para 1 Timóteo, o qual, o Senhor, deseja que todos os homens sejam salvos e cheguem ao pleno conhecimento da verdade. Então, esse é o propósito de Deus com a sua revelação, que os homens cheguem ao pleno conhecimento da verdade. Ele se revelou na natureza, a gente vê isso em vários trechos da Bíblia também, lá Salmos 19, Romanos 1, mas, como diz a Confissão de Fé de Westminster, Deus achou necessário também se revelar de forma, através da palavra dele, né? Para que isso corroborasse tudo aquilo que ele já tinha revelado através da natureza da sua criação. Outra unidade no sentido é a harmonia da revelação, né? Então, como eu falei lá de Romanos 1, 19 e 20, porquanto o que de Deus se pode conhecer é manifesto entre eles, porque Deus lhe manifestou, né, entre os homens, porque os atributos invisíveis de Deus, assim o seu eterno poder, como também a sua própria divindade, claramente se reconhecem desde o princípio do mundo, sendo percebidos por meio das coisas que foram criadas. Tais homens são, por isso, inesculpáveis. Então, Deus se revelou através da sua criação, mas achou por bem se revelar de uma maneira mais direta, através da sua palavra, né? E há uma harmonia nisso tudo, tá bom? A linguagem humana é uma linguagem lógica. A gente tem até palavras com sentidos diferentes. Eu falo manga, você pode pensar, é que manga que ela está falando, né? Manga da camiseta ou a manga fruta, né? Mas no contexto não tem como você confundir. E é assim também com a palavra do Senhor, né? Aquilo que o Júlio estava falando hoje no início da nossa aula, né? O contexto é a chave para você entender o que aquela passagem está dizendo. Ainda que possa haver aplicações diferentes, a gente vai falar isso daqui um pouquinho, o contexto é o que nos guia numa interpretação mais segura. Um versículo sozinho, voando por aí, não vai deixar de ser palavra de Deus, isso é verdade, não vai deixar. Mas para eu entendê-lo, entender na sua plenitude, entender realmente aquilo que o Senhor quer transmitir para mim, através daquela palavra, eu dependo do contexto. Eu preciso ler o que está antes, o que está depois. Eu lembro que quando o Márcio pregava, o pastor Paulo faz muito isso, o Júlio faz isso direto, né? Eles sempre davam um contexto histórico, um contexto geográfico, e eu lembro que tinha gente que reclamava, falava, meu Deus, por que fica dando essa introdução falando disso? Mas é necessário, gente, porque dependendo do contexto, você vai olhar aquela passagem de outra maneira. Quando você sabe por que aquilo foi escrito, para quem aquilo foi escrito diretamente, ajuda você a entender melhor a palavra de Deus, tá? A gente tem que ter alguns cuidados com as variadas interpretações de cada trecho. Ainda que a gente leve em consideração tudo isso que a gente acabou de falar, que Deus é um só, a propósito da revelação de Deus é um só, a harmonia na revelação, tudo vai convergir para isso, a gente tem que ter alguns cuidados, né?
Então, um dos cuidados que a gente tem que ter é uma diferença entre significado real e algumas interpretações que já são feitas de algum versículo, né? Por exemplo, você pega lá Filipenses 4,13, que também é muito conhecido, né? Que fala, tudo posso naquele que me fortalece. Qual que é a primeira ideia que vem para a gente? Ideias de superação? Ideia de superação, que mais? Ideias de dependência? É, mais ou menos. A ideia, quando a gente vê, esse versículo é muito usado no Instagram, viu? Vocês já devem ter recebido isso. Porque, Mas posso falar? claro, Maria, No sentido de que você pode tudo. Quando você recebe mensagens, é nisso, tudo posso naquele que me fortalece. Mas eles não pegam, né, o contexto em que isso foi escrito, como o que Paulo falou, o que Paulo passou. Eles querem assim, eu vou poder ganhar dinheiro, eu vou poder comprar isso, né? Nesse sentido que as pessoas aplicam. Eu vejo muito isso. é autoconfiança, né? Então, assim, em Cristo eu posso pedir qualquer coisa, fazer qualquer coisa, eu posso transpor montanha, a gente tem hinos assim, né? Transpor montanha, tudo vai acontecer, porque se eu confiar em Deus, né? Só que o contexto aí não é esse, se a gente for olhar o que vem antes e o que vem depois, tá? O contexto desse versículo, esse versículo está inserido num contexto que Paulo está dizendo que é aquele trecho que ele fala, ter dinheiro sem não ter dinheiro, sei ser rico e sei ser pobre. É nesse contexto, né? É Paulo dizendo que não importa a situação externa, principalmente a situação de sustento, todas as coisas são possíveis se eu estiver no Senhor. Não que eu possa todas as coisas que eu quero, mas que todas as coisas que o Senhor tem para mim, reservadas para mim, para que eu faça os planos que Ele tem para a minha vida, para usar a minha vida, todos eles são possíveis no Senhor. Ainda que todas as aparências externas não contribuíssem para ele ter essa certeza, né? Ele estava preso quando escreveu, estava sem dinheiro, mas ele agradece aos filipenses porque mandaram uma oferta. Então, é esse contexto de que a gente deve viver contente em qualquer situação. Por isso que a gente pode todas as coisas, podemos viver contentes. Então, a gente precisa diferenciar esses significados reais e interpretações, principalmente interpretações, eu vou usar essa expressão porque é o que a gente tem muito hoje, de coaches, tá? Gente que quer trabalhar na nossa mente esses conceitos de empoderamento, né? Não só empoderamento feminino, que agora é moda, mas de empoderamento, que eu posso qualquer coisa, que eu posso fazer qualquer coisa, e muitos deles usam trechos bíblicos sem fundamentação nenhuma para isso. Então, é um cuidado que a gente tem que ter. Outro cuidado que a gente tem que ter é entender o sentido correto do trecho e diferentes aplicações. Então, por exemplo, se eu pego o livro de Ruth, qual será o sentido do livro de Ruth? Se você pensar no livro de Ruth com o sentido bíblico. Falar sobre Jesus, porque está inserido Jesus, Isso né? aí, né? Ela vai entrar na Na genealogia de Cristo, genealogia, né? Isso né? mesmo. E o livro de Ruth é lindo porque ele aponta Jesus, é uma figura de Jesus como nosso remidor. Assim como Boaz foi o remidor de Ruth e Noemi, o Senhor Jesus é nosso remidor, né? Ele é aquele que nos adota, aquele que nos aceita e que cuida, né? E nos remiu. Então, nos aceitou, nos trouxe para dentro do povo. Foi isso que Boaz fez com Ruth. Essa é a figura de Jesus, o que ele faz com o pecador. Ele nos atrai,
Ele cuida de nós, ele nos insere naquele povo, tá? Mas eu posso estudar o livro de Ruth e tirar dele inúmeras aplicações que não são necessariamente essas, não são aplicações erradas, mas eu tenho que ter cuidado porque eu tenho que ter em mente a aplicação certa, o sentido certo, que é esse. Mas eu posso contar, usar o livro de Ruth para ensinar que Deus pode mudar qualquer história. Deus mudou completamente a história de Noemi, né? Ela voltou lá para Israel sem nada, completamente falida. Perdeu o marido, perdeu filhos, teve uma vida destroçada. E ainda assim, Deus a trouxe de volta e garantiu para ela um futuro. E ela até participou indiretamente da genealogia do Messias. Eu posso usar os ensinamentos de Ruth, aplicar os ensinamentos de Ruth sobre trabalhar. Ruth não ficou parada lá esperando que alguém viesse e trouxesse comida. Não, ela levantou, a Bíblia conta, a história, o livro conta, que ela levantou cedo, foi lá para participar da cega. Então, era um trabalho árduo do dia inteiro, não era uma coisa rapidinha que ela fazia em 2 horas, voltava para casa para dormir. Então, a importância de você também trabalhar. Eu posso. O Piper, né, Usar... Débora? Aquele livro do Oi. Piper, Doce e Amarga Providência, a aplicação Sim, dele aquele livro é muito 10, é. tá? E porque fala de todas as aplicações possíveis desse livro de Ruth, que é um livro tão curto, né? E seu significado real é mesmo apontar Jesus como nosso remidor. Mas todas essas lições estão lá. Isso não significa, gente, que foi feita uma hermenêutica errada, foi feita uma interpretação errada. Uma coisa é interpretar o real significado, outra coisa é você ter aplicação, né? Eu posso usar as lições de Ruth para dizer que mesmo sem entender, vale a pena obedecer a Deus. Ruth não entendeu nada, né? Mas ela simplesmente falou, teu Deus é o meu Deus, e eu vou com você. A importância de você compartilhar o Deus verdadeiro, que foi o que Noemi fez com as suas noras. Então, há inúmeras aplicações do livro de Ruth, tá? O sentido correto, o significado dentro desse contexto maior é apresentar Boaz como uma figura de Cristo, parente remidor. Mas todas essas aplicações são possíveis e verdadeiras. Não estamos fugindo do contexto quando a gente usa essas aplicações, tá? Precisamos ter cuidado também com sentido literal e sentido simbólico. Isso a gente vê muito no livro de Apocalipse, né? Se você for estudar Apocalipse só com sentido literal, você vai precisar de um psiquiatra no final, porque você vai ficar bastante apavorado com tudo, né? Então, isso é necessário você levar em consideração quando você está interpretando um trecho, tá? Ver o que é literal, o que é simbólico. Por exemplo, agora, eu acho que foi Ezequiel, depois o pastor me corrige se eu estiver errada, né? Deus mandou ele deitar de lado por um tempão, ficar do mesmo lado, sem se virar, e acender uma fogueira com excrementos humanos, que depois, acho que foi Ezequiel mesmo, falou, olha, eu nunca fiquei perto de excrementos humanos assim, né? Fiquei impuro com excrementos, então Deus permitiu que fossem excrementos de animais, né? E isso foi um símbolo, uma figura daquilo que Israel estava fazendo, se virando contra Deus e se misturando com pessoas ímpias e cometendo todas as abominações da idolatria. Então, e não é que é para a gente fazer a mesma coisa, pelo amor de Deus, se algum de nós deitar, ficar 3 anos do mesmo lado, morreu, né? E cheirando fogueira de excremento, não, isso é um símbolo, tá? Não é para você seguir à risca isso. Deus está usando essa figura para dar um sentido, uma lição para o povo de Israel, tá certo? Opa, não era para voltar isso ainda, não.
A gente tem também vários trechos da palavra de Deus, como eu já falei do Boaz, que são símbolos de Jesus. Então, Boaz, símbolo do parente remidor, José, a história de José, José do Egito, é uma figura de Cristo. As parábolas, Jesus usou muitos sentidos simbólicos para ensinar verdades que o povo precisava aprender. Então, isso na hora de você interpretar, você tem que levar em consideração, tá? Aí, mais uma vez, você tem que olhar o contexto e ver por que que Jesus contou a parábola do bom samaritano, né? Tem todo um contexto em volta. Por que que ele usou aqueles personagens? É tudo simbólico ali, né? Falando dos líderes religiosos, daqueles que eram doutores da lei, mas que não cumpriam a lei, e um samaritano, que era o que estava mais afastado da lei, foi esse que cumpriu a lei. Então, são sentidos que a gente tem que tirar desses símbolos que são usados na Bíblia. Tá bom? Tudo bem, pessoal? Está muito confuso? Não, tá ótimo. Então, tá bom. Um outro aspecto que a gente deve levar em consideração na hermenêutica bíblica é o estilo da palavra de Deus, né? É um estilo simples, mas animado, né? O Berkoff usa o termo vivaz, mas eu achei que vivaz era velho até para mim, né? Que sou do século passado. Então, aí achei mais, assim, legal se eu usasse o animado, né? Mas o estilo da palavra de Deus é realmente simples. A maneira como Deus apresenta as coisas é simples, tá? Tem esses trechos mais complicadinhos, mais simbólicos, mas, de maneira geral, você lendo, mesmo os profetas, né? Quando são aqueles ais terríveis, aquelas profecias de castigo mesmo, né? É direto e reto, não fica inventando história, embora o pensamento hebraico, em particular, seja meio circular, né? Até chegar direto ao ponto. Mas o estilo que Deus usa para apresentar a sua palavra é simples. Não tem muitas construções complicadas, né? Ele usou o hebraico, que é uma língua, para nós não é fácil, mas é uma língua com uma gramática mais direta, tá? Usou construções linguísticas muito simples. O Kaiser, ele tem o capítulo 3, acho que é 3, né? Ele explica muito melhor isso, para quem gostar desses aspectos linguísticos e de etimologia das palavras, a questão do radical das palavras e tudo mais, questões mesmo de linguagem, né? Leia o capítulo 3 do Kaiser e você vai gostar, porque ele dá muitos detalhes ali, tá? Mas, assim, as construções sintáticas, a formação de frases no hebraico, geralmente são combinadas com mais, com e, são frases coordenadas, nós chamaríamos assim aqui, né, na língua portuguesa. E o hebraico é construído bem assim, tá? Eu não sei hebraico, nunca estudei hebraico, aí o pastor Paulo pode falar se está certo ou errado, eu estou falando o que o Berkoff falou, tá, pastor? E aí, eu acredito que seja assim mesmo, tá? Não é uma situação de construções linguísticas muito elaboradas, sabe? Geralmente é discurso direto, mesmo quando você poderia usar uma forma indireta, né? Então, geralmente, as frases são em discurso direto, e então é simples e direto, tá? E é vivaz, é animado, né? É o termo do Berkoff. Por que que é vivaz? Porque quando você lê, principalmente quando você lê os livros históricos, você se sente naquela situação, né? Quem já leu Josué e não se sentiu no meio da Batalha de Jericó? Quem já não leu Atos e já não se sentiu no meio do naufrágio com Paulo? Então, eles são animados, eles escrevem, né?
Eia, vamos, né? Em Josué a gente vê muito essa... Ai, até esqueci. Essa palavra de ânimo, né? Tem um termo para isso. Estou esquecida, desculpa. Mas a gente vê muito isso em Josué, né? Eia, vamos, então, vamos junto, é para animar o povo, né? Estamos todos perto, vamos lá, vamos subir, a vitória vai ser nossa. Motivacional. É motivacional. E os textos, eles transmitem isso. Quem já não chorou lendo algum salmo? Não só porque você estava vivendo uma situação de angústia, mas que realmente o salmista ali nossa, ele derrama o coração. Gente, o Salmo 139, que poesia maravilhosa. Eu nem gosto de poesia, hein? Nem sou chegada em poesia. Mas o Salmo 139, para mim, é uma coisa fantástica, né? Onde eu estiver, o Senhor está ali. Não é pelo sentido só, mas é pelas palavras, pela construção. E a gente trabalha com traduções, né? Nós não temos, acho que nenhum de nós que está aqui, só talvez o pastor Paulo, e mesmo assim acho que não é fluente. Nenhum de nós aqui lê hebraico ou grego. Se tiver alguém, depois fala para mim, tá? Que aí eu vou querer suas dicas. Mas a gente está lendo traduções e elas transmitem todo esse emocional. Então, a palavra de Deus tem um estilo simples, qualquer um pode entender, mas ao mesmo tempo é animada, é vivaz. Quando é para também castigar, leia as profecias lá. Gente, Ezequiel é terrível. Ou seja, Joel, quando a gente estudou Joel com as mulheres de oração, meu Deus, que difícil. Você acabava de estudar o capítulo que você ia dar e ficava assim, que nem uma ameba, achando que você não era nada, que o gafanhoto vinha comer você naquela noite pelo pé. Então, é assim, a palavra de Deus te envolve, né? Deus faz com que o estilo seja assim, tá? A linguagem do Novo Testamento é um pouco diferente da do Antigo também, porque foi escrito em grego, mas é um grego que é o grego comum, que eles chamam de grego helenístico, era o grego falado, não era um grego erudito, não era o grego dos estudiosos, tá? Era o grego que as pessoas falavam na rua, imigrantes falavam. Então, era um grego muito acessível. Era um grego que qualquer um que lesse o que estava escrito ali, mesmo se você pegar Paulo, que era um erudito maior, era um grego acessível para todos, né? Todo mundo que lesse aquilo podia entender, tá? Com tranquilidade, tá bom? Sem nenhum problema. A gente vai falar mais, quando a gente entrar nos gêneros literários, a gente vai falar mais sobre características mesmo do estilo, tá? Então, nas poesias, vamos falar de paralelismo, que é super interessante, mas isso mais quando a gente entrar nessa parte mesmo de estilos, porque agora eu achei que ia ser muita coisa para falar sem tanto interesse, tá bom? E terminando, opa, foi antes da hora. Hoje eu tô... meu Deus! O intérprete é a Bíblia, né? O nosso papel como intérpretes. E a Igreja Católica, durante a Idade Média, né, logo que se estabeleceu como igreja e autoridade, ela não permitia que seus fiéis lessem a Bíblia. A Bíblia era um livro totalmente fechado, um livro só para os padres, né, para os líderes da igreja, só eles entendiam. A missa era toda em latim e as pessoas viviam mais no misticismo do que no temor da palavra de Deus. Era muito mais o terror do castigo de Deus, que nem sempre ia acontecer ali, mas porque era a maneira autoritária, a maneira dos líderes da igreja terem as pessoas na sua rédea, né? E dos ganhos da reforma
foi essa visão de que cada um deve investigar por si próprio. Essa era a grande razão de Lutero e os demais reformadores se importarem tanto com as traduções da Bíblia para o idioma de cada lugar. Porque eles queriam que todo mundo, eles acreditavam, e é verdade, que todo mundo devia ter acesso à palavra de Deus. A palavra de Deus não foi escrita só para uma camada superior, uma casta superior de pessoas. A palavra de Deus foi escrita para todos, é a palavra de Deus para todos. Porque Deus quer que todos cheguem ao conhecimento da verdade. A gente já leu esse versículo hoje lá de 2 Timóteo. Então, como que todos vão chegar ao conhecimento da verdade se só uma camada tem acesso? Então, essa foi uma das grandes batalhas da reforma, e a gente deve louvar a Deus todos os dias por aqueles homens e mulheres que deram sua vida para que a gente tivesse a palavra de Deus, no nosso caso, no português. Porque era proibido, muitos foram queimados, gente, queimados vivos, porque fizeram traduções, porque encontraram Bíblias em inglês na casa deles, em alemão na casa deles. Então, isso foi uma das lutas da reforma, e graças a Deus, né? Porque é por isso que a gente tem acesso. A tarefa da igreja é interpretar, preservar e defender. Interpretar como? Através dos ensinos. Quando a gente ouve as mensagens do pastor, ele está fazendo uma interpretação. Gente, que coisa maravilhosa que a gente ouviu domingo passado. Dura, mas que mensagem maravilhosa. O Senhor chamando o seu povo ali mesmo, né? Para entrar em brios. Meu, como vai deixar um pecado daquele jeito dentro do povo do Senhor ali, né? Então, quando o pastor Paulo está pregando, ele está interpretando, e é nossa função aprender, e depois, né, cada homem é responsável por sua fé. Então, você tem que ir buscar se é isso mesmo. Se você começar a acreditar em coisas erradas, a responsabilidade é sua também, porque você não foi buscar, né? Existe um versículo lá em Atos 17:11, que fala dos bereanos, né? E é um versículo que a gente que está estudando hermenêutica deve ter como nosso prumo também, tá? Porque diz assim: ora, estes de Bereia eram mais nobres que os de Tessalônica, pois receberam a palavra com toda avidez, examinando as escrituras todos os dias, para ver se as coisas eram assim. Então, você escuta as mensagens, é sua obrigação verificar na palavra de Deus. A Rosenda hoje mesmo testemunhou, né, de uma mensagem que ela escutou e que aí ela achou que não era bem aquilo, né? Então, é sua responsabilidade, meu querido, minha querida, tá? Você ir na palavra de Deus e verificar se o que você está ouvindo na internet é Bíblia. Se aquele post que você recebeu e achou tão bonitinho, se aquilo lá tem princípios bíblicos, ou se você está veiculando coisas que não vêm de Deus. Porque hoje a gente vê coisas bonitinhas, engraçadinhas e manda para frente, sem pensar na nossa responsabilidade como cristão. Desculpa, eu estou fazendo uma pregação, né? Deixou de ser aula. Mas é porque a gente está lidando com isso agora, com esse assunto. A nossa responsabilidade de sermos fiéis com a palavra de Deus naquilo que a gente transmite. Tem pessoas que só veem aquilo que você fala. Então, se você falar uma bobagem, eles não são bereanos, eles não vão verificar se é assim. Mas você pode ser, porque você tem acesso à palavra de Deus, você tem conhecimento, você está sendo desafiado a conhecer e aprender mais. Então, escutou a mensagem do pastor? Anota, ou grifa na sua Bíblia, ou escuta depois pelo YouTube. Não entendeu um pedaço? Vai ver se é assim. Pergunta para o pastor depois, manda um WhatsApp. Ele não vai responder na hora, mas ele responde. Pergunta, vai atrás, vai pesquisar, vai saber se é desse jeito mesmo, né? O intérprete tem que ter, né, a gente como intérprete da palavra de Deus, tem que entender que a escritura é para todos.
Graças a Deus pelo povo do Ministério Infantil, né, que traduz toda a palavra de Deus na linguagem que as crianças podem ouvir, podem entender, podem guardar no coração. Que ministério precioso é o do Ministério Infantil. E um último ponto para a gente lembrar, né? Liberdade para você pregar a palavra de Deus e interpretar de acordo com aquilo que você está entendendo, não significa licenciosidade, tá? De você começar a criar heresias ou ideias que, como o pastor falou, né? Você faz toda uma mensagem, todo um estudo, agora vou ver que versículos se encaixam aqui. E aí você faz uma maratona bíblica, quase um bom de Bíblia, porque você pega daqui, dali, de lá, que não tem nada a ver um com o outro, mas só para fundamentar o seu ponto de vista. Então, o seu ponto de vista não é interpretação, tá? Não é hermenêutica. O seu ponto de vista é seu ponto de vista, que pode ser construído sobre argumentos e fundamentos sólidos da palavra de Deus, mas não deve ser construído em cima do eu acho, tá? Queridos, era isso para hoje. Tudo bem? Alguém tem alguma pergunta? Algum comentário? Então, Tudo lição bem, de casa. tudo Oi, bem, tá fala. tudo certo. Então, tá bom. Tudo Lição de bem, tá casa. tudo certo. Então, tá bom. Lição de casa. Mais fácil que a semana passada, hein? Pode todo mundo me levar bombom no domingo. Explique os conceitos de unidade e diversidade da Bíblia. Primeira coisa que a gente falou hoje, tá? Naquilo que a Bíblia é única, naquilo que ela é diferente, tá? Entre seus livros, tá? Naquilo que seus livros formam uma unidade e naquilo que os seus livros são diversos, são diferentes. Ó, tem um monte de argumento aí. Explique a unidade de sentido das Escrituras, aonde que todos os livros têm o mesmo sentido. Gente, mais fácil que isso, só sentar na maionese.